Dia 19 de junho agora é considerado o Dia do Cinema Brasileiro. E por que dia 19 de junho é o Dia do Cinema Brasileiro? Em 19 de junho de 1898, o italiano Afonso Segreto registrou as primeiras imagens do nosso país a partir do barco Brasil, que veio de Bordeaux, né, na França, onde ele estudou as técnicas do que se chamava cinematógrafo. E ele filmou o que a gente chamou de Vista da Baía de Guanabara e os trabalhadores de lá. Ele e o seu irmão, que é o Pascoal Segreto, criaram a primeira companhia produtora de filmes nacionais e também a primeira revista sobre cinema no Brasil. A primeira fase do destaque do cinema nacional a gente chama de precursores do que a gente chama de cinema novo, que foi entre 1953 e 1962, e foi influenciada pelo neorrealismo italiano, que é uma vertente do cinema após a Segunda Guerra Mundial, entre 1940 e 50, que representava a realidade social e econômica do país onde eles estavam, né? Sobretudo os trabalhadores e as suas dificuldades depois do conflito da Segunda Guerra. Roma, Cidade Aberta, do Roberto Rossellini, e Ladrões de Bicicleta, do Vitorino De Sica, são os filmes de destaque dessa época. O movimento no Rio de Janeiro, que questiona a influência da indústria americana, hollywoodiana, no Brasil. Destaca-se o filme Rio 40 Graus, do Nelson Pereira dos Santos, de 1955, cuja censura militar gerou protestos tanto de estudantes como da classe de intelectuais. O filme é um docu-ficção que mostra a rotina de 5 garotos que vendem amendoim em um domingo normal, né, de praia, em pontos turísticos do Rio de Janeiro, destacando a realidade da cidade e seus contrastes sociais. O cinema novo, que de fato é a fase mais importante, foi de 1963 a 70, onde o grupo de cineastas jovens inaugura um ciclo de cinemas mais regionalizados de temática nordestina. Em 1962, Anselmo Duarte dirige O Pagador de Promessas, que acabou ganhando a Palma de Ouro de Cannes, né, o primeiro filme que foi indicado também a melhor filme estrangeiro do Oscar naquele ano. O filme se baseia numa peça teatral de Dias Gomes, cuja temática também é uma crítica religiosa. Zé do Burro é um humilde produtor rural, cujo animal adoece, né? O burro adoece, e ele faz uma promessa em um terreiro de candomblé, que se o animal se curasse, né? Se esse animal se curasse, ele dividiria a sua terra com os mais pobres e carregaria uma pesada cruz até uma igreja em Salvador. Chegando lá nessa igreja em Salvador, ele é impedido pelo padre local de pagar sua promessa, daí por conta de considerar uma promessa pagã por ter sido feita em um terreno de candomblé. Também os jornalistas, os praticantes do candomblé, eles queriam usá-lo como mártir, né, da discriminação da igreja com a fé do candomblé, e os jornalistas locais, daí por sua vez, também queriam taxar sua ideia de divisão de terra como uma forma de reforma agrária. A população pobre, acreditando que o Zé do Burro tinha o direito de pagar a sua promessa, acaba gerando um conflito entre a população e o padre, na qual a polícia é chamada e o Zé do Burro acaba sendo morto nesse conflito. O seu corpo é colocado sobre a cruz e a população força a entrada da cruz na igreja, né? Esse cinema com uma temática regional, então, portanto, de jovens com desejo de transformação do país e que mostra um Brasil cheio de conflitos políticos e sociais, lança, então, o cinema novo, que é inspirado no neorrealismo italiano pela temática e pela Nouvelle Vague francesa, pela sua estética, né? Qual é a estética da Nouvelle Vague? É uma estética revolucionária, né? Um cinema que privilegiava a visão de diretor e não da indústria, uma edição e uma montagem muito subversiva, sem uma linearidade da narrativa e uma amoralidade nos diálogos. Nesse movimento se destaca o diretor, então, muito conhecido e baiano, né, Glauber Rocha, cuja frase, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, ficou muito conhecida, é muito divulgada e amplamente, né, distribuída, assim como uma frase dele. Seu objetivo era construir o que chamava de uma estética de fome,
Seu filme, então, muito importante na época, Deus e o Diabo na Terra do Sol, é uma das obras mais importantes do cinema brasileiro. Ele foi indicado à Palma de Ouro de Cannes de 1964. Nele, um sertanejo chamado Manuel e sua mulher Rosa tinham uma vida miserável em um sertão de fome e seca. Ele pretendia rachar o lucro da partilha do gado do coronel, né, ele o coronel, para comprar a sua própria terra. Entretanto, no transporte do gado para a cidade, muitos desses animais acabaram falecendo e o coronel informa ele que não ia pagar nada por ele porque os mortos eram os dele e não o do coronel. Então ele ia ficar sem receber nada. Revoltado, ele mata o coronel e foge com a esposa, se juntando a um grupo religioso liderado por Sebastião, que lutava contra latifundiários para garantir o paraíso depois da morte. O grupo de latifundiários então contrata um matador para perseguir esse grupo, né, de religiosos, e com a ditadura militar de 64, esse grupo de diretores passa a se questionar sobre o seu futuro e sobre as atitudes da classe. E daí uma nova vertente surge. Um dos filmes de mais destaque é Terra em Transe, 1967, do próprio Glauber Rocha, ganhador do Prêmio da Crítica Internacional de Cannes daquele ano, de 67. O filme vai seguir a trajetória do jornalista e poeta Paulo Martins, fictício, né? Que busca, através de um engajamento político, a melhoria do país, naquele momento, um país latino-americano fictício, né? Chamado Eldorado. As forças políticas se envolvem em uma trama de corrupção, populismo e golpe de Estado, na luta pelo poder entre o Porfírio Dias, que era um líder político de direita, e o Felipe Vieira, que era o governador da província de Alecrim e líder populista, que é muito demagogo, e o Júlio Fuentes, que era um empresário poderoso do ramo da comunicação. O filme mostra, através desse personagem, a esperança pela mudança e a desilusão diante da corrupção e a violência política. O filme tem um final pessimista, que culmina com a morte daí do Paulo e a vitória de Dias, que é o candidato de direita, denunciando a manutenção dos poderosos dominantes já, e se mostra extremamente atual com a realidade nossa, de golpe de Estado, corrupção política. A retomada é um período Brasil 92 a 2003 em que o Brasil volta a ter um destaque internacional somente depois desse momento de retomada, né? Em 92, o ministro da Cultura, Antônio Hawaii, lança os primeiros incentivos de produção de cinema nacional, que vai culminar, então, na Lei do Audiovisual em 1995, quando se fala de retomada do cinema brasileiro. O filme O Quatrilho, de 95, de Fábio Barreto, é indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro do ano de 96 e é baseado no livro do José Clemente Pozenato. O filme vai se passar em uma comunidade rural de imigrantes italianos em 1910, em que dois casais amigos decidem morar na mesma casa por uma questão de sobrevivência mesmo, financeira, né, econômica. Com o tempo, a esposa de um se interessa pelo marido da outra e é correspondida. E decidem, então, fugir e recomeçar sua vida. O casal que sobra, né, os seus parceiros, são deixados para trás, uma situação constrangedora e humilhante. E acabarão vivendo uma experiência que, apesar de ser traumática, resulta também em um romance. A história se baseia em uma história real. E em 97, o filme O Que É Isso, Companheiro, do Bruno Barreto, concorre ao Oscar de melhor filme estrangeiro do ano aí de 98, né? Parcialmente baseado na obra do Fernando Gabeira, né? O político Fernando Gabeira. A história conta com alguma ficção e alguns dados de realidade, a história verdadeira, então, do sequestro do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, que era o Charles Book Elbrick, naquele ano, em setembro de 1969, por guerrilheiros da esquerda MR8 e da ALN, Aliança Libertadora Nacional, e que lutavam contra o regime militar.
Em 1998, o filme Central do Brasil, de Walter Salles, concorre também ao Oscar de melhor filme estrangeiro, e Fernanda Montenegro concorre também a melhor atriz em filme drama daquele ano, né? Que colocando o Brasil aí de fato dentro do circuito internacional de cinema. O filme concebeu-se depois do Walter Salles ter lido uma carta escrita por uma presidiária para um amigo. Ele inspirado aí pelo momento de crise também econômica vivida no Brasil. O roteiro é escrito por João Emanuel Carneiro e Marcos Bernstein, e conta a história de Dora, que é uma professora aposentada que sobrevive como escritora de cartas para analfabetos na Estação Central do Brasil, estação de trem no Rio de Janeiro. Um dia, um garoto chamado Josué, que acabou de perder a mãe por um atropelamento por um ônibus, chega e pede a ela para que ela escreva uma carta para seu pai, que está no Nordeste, e a situação dá início a uma jornada, né, entre ela e o Josué, de descobertas emocionais de Dora e de Josué também, em busca do pai do garoto e da humanidade que a Dora havia perdido, assim, na vida dura que ela tinha levado, né, que é uma vida muito amargurada que ela tinha. Esse filme ficou muito conhecido, se tornou muito famoso em todo mundo, inclusive porque a Fernanda Montenegro acabou perdendo esse Oscar, né, de atriz para uma outra atriz que não merecia muito, era Gwyneth Paltrow no filme do Shakespeare Apaixonado. Então, esse filme ficou bastante conhecido na época, até por conta disso as pessoas se lembram muito do evento na época. Em 2002, daí, A Cidade de Deus, que é o filme do Fernando Meirelles, é o marco final da retomada do cinema nacional, com 4 indicações ao Oscar daquele ano. Melhor direção, melhor fotografia, melhor roteiro adaptado e melhor edição. É uma adaptação do Braulio Mantovani de uma obra de Paulo Lins e conta sobre o crescimento do crime organizado na favela da Cidade de Deus, criada em 1960 e que se tornou um dos locais mais perigosos do Rio de Janeiro na década de 80. O filme conta a trajetória de diversos personagens através de eventos que se entrelaçam na trama através do ponto de vista do Buscapé, que é um narrador protagonista que cresceu em um ambiente muito violento, mas que encontrou na fotografia meios para não ser aprisionado pela vida de criminalidade que existia ali naquele local. A metodologia de preparação de atores, muitos deles vindo dessas comunidades e não tendo histórico de atores anteriormente, por Fátima Toledo, é muito exaltada. A linguagem cinematográfica desse filme é revolucionária. A edição e a fotografia são subversivas e influenciaram o cinema mundial a partir daquele momento. O cinema brasileiro voltou a se destacar através de um documentário de 2020 chamado Democracia em Vertigem, da cineasta Petra Costa, que conta sobre os bastidores do impeachment da presidente Dilma Rousseff daquele ano, o julgamento do presidente anterior, que na época é o presidente atual, mas é o Luiz Inácio Lula da Silva, diante do escândalo da Lava Jato, e a eleição do candidato de extrema-direita, Jair Bolsonaro, resultado, né, todas essas questões, resultado de uma crise político-econômica sem precedentes no país. O cinema brasileiro se encontra atualmente num momento singular, um momento muito bom. Em 2025, o filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, foi o vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro no Oscar, e também a atriz Fernanda Torres concorreu ao Oscar, né, de melhor atriz em filme de drama. O filme retrata a biografia da Eunice Paiva, através da história do desaparecimento do seu esposo, o arquiteto e político Rubens Paiva,
em uma adaptação do livro do seu filho, né, do filho deles, que é o Marcelo Rubens Paiva. Em uma história que já contei aqui nesse canal para vocês e tá aqui nos cards para vocês verem. Ainda esse ano, o Brasil ganhou o Urso de Prata do Festival de Berlim com o filme O Último Azul, que é do Gabriel Mascaro e que ainda não lançou aqui no Brasil. O filme é um drama de ficção científica, também é roteirizado pelo Gabriel Mascaro, em que, num Brasil distópico, o governo transfere os idosos para uma colônia em que irão passar seus últimos dias. Assim, você envelheceu, você vai passar o resto da sua vida nessa colônia. Então, Teresa, uma mulher de 77 anos, antes de ir para o exílio obrigatório, vai embarcar em uma jornada pelos rios da Amazônia, para realizar seu último desejo, e essa jornada pode mudar completamente seu destino. Também agora em 2025, o Brasil ganhou 2 prêmios de maneira exclusiva, isso nunca aconteceu antes em Cannes, né? De um filme ganhar 2 prêmios, ao mesmo tempo ganhar em 2 categorias do festival, né, da França, mas o Agente Secreto, do Kleber Mendonça Filho, venceu em 2 categorias, a categoria de melhor direção para o Kleber Mendonça, e o ator Wagner Moura venceu o Cannes de melhor ator. O filme é um drama, suspense thriller político, que também é roteirizado pelo próprio Kleber Mendonça Filho, que se passa no Brasil em 1977, em plena ditadura militar, e conta a história do Marcelo. O Marcelo é um professor de tecnologia que vai embora de São Paulo para sua terra natal, Recife, que também é terra natal, né, do Kleber Mendonça, tentando fugir de um passado violento e misterioso e recomeçar a sua vida. Chega exatamente numa semana de carnaval, né, que a calmaria de Recife acaba se transformando numa balbúrdia e percebe que atraiu o caos para si mesmo. Marcelo, além de tudo, está sendo espionado por vizinhos, e a cidade que imaginou que ia ser o seu refúgio e o acolheria vai se tornar o seu algoz. Devo destacar também 2 filmes que eu vi esse ano, que são filmes brasileiros de gênero, que me parecem que vão ser também destaque. Prédio Vazio, do Rodrigo Aragão, que é um diretor que se destaca pelos filmes de gênero, no gênero terror no Brasil. É um roteiro que também é do Rodrigo Aragão, e o filme vai relatar a história da Luna. A Luna vai buscar a sua mãe, que estava desaparecida no último dia de carnaval, coincidentemente, né, em Guarapari, que inclusive é a terra natal aí do diretor, e essa busca leva ela a um edifício antigo que está aparentemente vazio, mas na verdade está habitado por algumas almas atormentadas. Outro filme que eu gostei muito e é destaque é Oeste Outra Vez, do Érico Rassi, que é um drama com alguns elementos de faroeste, e também foi escrito pelo mesmo diretor. O filme se passa no sertão de Goiás, em que 2 homens brutos, né, embrutecidos, não conseguem lidar com a própria fragilidade ao ser abandonados por suas mulheres. Amargurados e sem saber lidar com as emoções, começa uma jornada de violência um contra o outro. E gerando uma possibilidade de discutir, então, a masculinidade tóxica, a crise de identidade e a crise existencial e violência. Também gostaria de destacar aqui cineastas indígenas, que é algo que eu sempre falo aqui no canal, como a Célia Tupinambá, que foi reconhecida no Doc in Progress do Festival de Cannes deste ano, com o documentário Eu Ouvi o Chamado, o retorno dos mantos tupinambás, e acompanha a jornada da própria Célia Tupinambá pela Europa, nos países da França, Suíça e Dinamarca, em busca desses mantos sagrados que foram retirados do seu povo há 400 anos e ficam nos museus da Europa. A Shirley Kenak também é uma outra diretora que dirigiu o documentário Mulheres Bioma, apresentado no Festival de Cannes do ano passado, de 2024,
que acompanha as atividades desse grupo incrível que eu conheço muito bem, que é a AMIGA, a Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, e conta a jornada e a história de vida de 6 mulheres, dos 6 biomas diferentes, né, com tantas realidades de biomas diferentes, mas que fazem parte da articulação e que compartilham, apesar das diferenças, da mesma história, da mesma visão de mundo e das mesmas lutas. Também gostaria de falar aqui de um filme que é do diretor Edivan Guajajara, com co-direção de outros diretores internacionais, o documentário Somos Guardiões, produção do Leonardo DiCaprio, que conta através da história de personagens ali que falam sobre a devastação ambiental através da invasão ilegal nas florestas amazônicas. A ativista Puirtembé é uma das histórias. O guardião Massal Guajajara, um madeireiro ilegal e um proprietário de terras que luta para manter, né, preservar o ecossistema contra um sistema que protege somente quem devasta o meio ambiente, entre eles, assim, muitas multinacionais. Eu contei mais sobre eles também aqui no canal e está aqui no card. Por fim, eu gostaria de destacar um documentário recente chamado Yanuni, que é a produção do Eric Terenan, que é um músico e DJ, a Juma Shipaia, que é uma indígena ativista, e o Leonardo DiCaprio. A história fala da luta da própria Juma Shipaia e seu esposo, o Gloss, que é um agente federal do IBAMA, contra o garimpo ilegal em território amazônico. A ativista já teve atentado contra a sua vida 6 vezes por enfrentar os garimpeiros, os grileiros e multinacionais que ameaçam suas terras ancestrais, o seu povo e também a biodiversidade da Amazônia. O documentário estreou agora, durante essa semana, recentemente, no Festival de Tribeca. Para vocês verem que o momento do cinema nacional, cheio de diversidades também, com um momento muito vivo, né, de cinema, com investimento. O Lula acabou de fazer um evento, né, a respeito do Dia do Cinema Nacional, em que foi aí promovido alguns incentivos, né, para o desenvolvimento do cinema. Então, quando a gente tem momentos em que tem investimento do cinema nacional, uma liberdade de criação, vamos dizer assim, né, com possibilidade de criar sobre temáticas relevantes mesmo para o Brasil, a gente vê que teve esse desenvolvimento. Isso aconteceu na época do Cinema Novo, muito mais por uma movimentação ideológica de um momento político extremamente difícil, que foi a época da ditadura, e esse cinema desenvolveu exatamente naquela época. A retomada do cinema nacional, que aconteceu exatamente quando os governos criaram a lei do incentivo audiovisual, que foi na época do governo do Fernando Henrique Cardoso, e agora esse momento de 2025 para cá, isso quer dizer, esses cinemas começaram a ser produzidos depois da eleição, né, de 2022. Então você vê que esse novo momento do cinema nacional de explosão criativa, de reconhecimento do cinema nacional, aconteceu de novo numa época em que se possibilita a liberdade criativa, a produção audiovisual e o incentivo da produção audiovisual brasileira. Então, esse foi um resumo um pouquinho sobre a história do cinema nacional, acho que são momentos mais relevantes, mas a minha maneira de homenagear o cinema nacional, que eu adoro e que está num momento tão incrível e que merece ser assistido, se possível, em tela grande. Vá ao cinema, vá assistir Prédio Vazio, que está agora em cartaz, ou esta outra vez, eu acredito que já está em algum streaming, eu vi no cinema, mas já deve estar em algum streaming. Muito em breve vai vir O Último Azul, vai vir o Agente Secreto para os cinemas. Se você tiver possibilidade, às vezes em streams e alguns festivais, inclusive online, existe a possibilidade de você assistir o cinema criado por indígenas, muitas das vezes documentário, mas às vezes também tem cinemas de ficção. Estimule o cinema nacional, não só quando a gente está ali concorrendo a grandes prêmios, né? Ou quando a gente está sendo relevante do ponto de vista de divulgação, mas no dia a dia, para que a gente possa continuar incentivando o cinema a crescer e conseguir levar a visão do Brasil para o cinema mundial.